O Sting passou pelo Brasil recentemente, inclusive fazendo um show aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, que todo mundo que foi lá disse que imperou a desorganização na hora de tratar o público como se deveria, né? Incluindo uma falta de informações, filas caóticas e quilométricas, falhas na segurança e desespero por parte das pessoas quando a primeira canção foi apresentada e ainda tinha um monte de gente com o ingresso na mão do lado de fora do evento. Aliás, isso foi o relato unânime de todo mundo que saiu de casa para assistir ao show e passou um enorme perrengue. Esses problemas, mais a superlotação do local, também evidenciaram o quanto o Sting ainda é relevante para um imenso público brasileiro, público inclusive que só conhece 2 ou 3 músicas do Police e uma ou outra da carreira solo, e olhe lá. E é exatamente a respeito disso que eu quero falar neste vídeo e fazer você pensar. Presta atenção. Mais recente lançamento da editora Belas Letras, que é o livro Não Estou Morto Nem à Venda, que é a autobiografia do finado vocalista do Stone Temple Pilots, o Scott Weiland, que chega agora ao Brasil 10 anos depois da morte dele, e esse livro revela detalhes inacreditáveis da trajetória totalmente caótica do cara, incluindo relacionamentos completamente destrutivos com as drogas, romances conturbados e os bastidores estapafúrdios tanto do Stone Temple Pilots quanto do Velvet Revolver, que é aquela banda que ele teve com o Slash, com o Duff McKagan e o Matt Sorum, né? Os 3 estavam no Guns N' Roses. Você já sabe muito bem disso. E esse livro, cara, tem a sinceridade nua, crua e obscura e completamente autodestrutiva. O livro tem 2 versões. Tem uma edição limitadíssima com capa dura e com os itens exclusivos que vai esgotar rapidamente, e tem uma outra edição em capa comum. Agora, basta você colocar o cupom exclusivíssimo aqui no link abaixo na descrição do vídeo e você vai, na hora de finalizar a compra, você vai ter um desconto. Então, não vacila. Meu amigo e minha amiga, toda essa confusão que eu descrevi, né, na abertura desse vídeo aqui, e que foi um relato unânime de todo mundo que foi ao show, acredite se quiser que isso não recebeu uma linha sequer por parte dos meios de comunicação, e eu tenho minhas suspeitas dos motivos disso ter acontecido, né? Só que o meu advogado me proibiu terminantemente de falar a respeito disso, de como a imprensa ignorou toda essa confusão que aconteceu antes do show, né? Meu advogado pediu para eu não falar nada, então eu não vou falar. Eu vou falar de outra coisa aqui nesse vídeo. Na verdade, esse frenesi, né, com que as plateias brasileiras receberam o hoje veterano Sting de 73 anos de idade, nem parece que tem essa idade, né? Não, esse frenesi não tem nada a ver com o fato dele, de modo surpreendente, voltar a se apresentar em formato de trio, exatamente como ele fazia com o The Police no passado, só que agora de um modo muito mais comedido, né? Já que o seu eterno cúmplice de carreira solo, que é o guitarrista Dominic Miller, excelente guitarrista, que está com ele desde 1990, e muito menos o novato baterista, o Chris Maas, que é daquele grupo Mumford & Sons. Aliás, esses dois têm estilos completamente diferentes do Andy Summers e do genial batero Stuart Copeland. Obviamente, a maior parte da plateia só estava ali para ouvir Every Breath You Take e Roxanne, olhe lá, né? Mas isso também não vem ao caso. O que eu quero dizer aqui nesse vídeo é que essa relevância do Sting, ela continua proeminente em termos musicais nos dias atuais, mesmo que os críticos mais ferrenhos e os detratores, os haters, digam o contrário.
Aliás, durante muito tempo, o Sting foi alvo de escárnio e de piadas maldosas aqui no Brasil por causa daquele interesse que ele tinha pela cultura brasileira e pelo forte engajamento com as causas ecológicas e as causas indígenas. Quer você queira ou não, o Sting ele se tornou uma figura de destaque no campo das questões sociais e ambientais por muito tempo, inclusive usando a visibilidade dele para defender essas causas humanitárias, como proteção ambiental e os direitos humanos. Tá? Só que ele foi ridicularizado por isso durante décadas. E esse engajamento dele com essas causas globais ajudou sim lá fora a solidificar a imagem do Sting como um artista consciencioso, vamos dizer assim. E eu nem preciso explicar para você aqui a total magnitude da curta discografia do The Police e a sua importância histórica. Afinal de contas, você tem que ouvir e reouvir todos os discos na íntegra para sacar que nenhum desses álbuns envelheceu um segundo sequer. Como, por exemplo, os 3 primeiros, que eu tenho as edições originais inglesas, ó. Esse aqui, o Outlandos d'Amour, o primeiro, o Regata de Blanc foi o segundo, e o Zenyatta Mondata em terceiro. Essa aqui acho que é uma edição americana. Esses 3 discos são absolutamente fabulosos, os outros também, mas esses 3 são literalmente mortais. E digo e repito, não envelheceram um segundo sequer. E também você tem que saber que o Sting, como vocalista e baixista, ele vem sendo, desde aquela época, cara, uma das peças-chave da engrenagem do universo pop rock. E ele se tornou essa peça-chave, por quê, cara? Porque tanto pela fusão incrível que ele faz de rock, reggae e música pop, com o qual ele recheia tudo aquilo que ele toca, e também pelo carisma dele, que é estratosférico. Quando veio o fim do Police em 1986, o Sting seguiu uma óbvia carreira solo iniciada com esse disco aqui impressionante, cara, que é o The Dream of the Blue Turtles, né? E tinha um timaço de músicos jazzistas como banda de apoio. E desde então ele vem se caracterizando justamente pela exploração de estilos diferentes, assim, além daquilo que ele sempre fez, ele mistura jazz, música erudita e passa inclusive pela world music e pelo próprio pop, evidentemente. E essa habilidade de se adaptar e evoluir artisticamente sem perder aquela identidade musical que todo mundo conhece é justamente um dos fatores que contribuem para a longevidade e para a relevância dele nos dias atuais, cara. Porque isso dá ao Sting uma versatilidade exata para trabalhar tanto com o saxofonista Branford Marsalis como com o presepeiro do Shaggy, por exemplo, que é um disco bem divertido. E isso entre outros, né? Então isso não só ampliou o alcance dele em outros mercados musicais, mas também ajudou o Sting a se manter exatamente relevante enquanto ele continua a experimentar novos sons e novos estilos musicais. E a excelência técnica dele como baixista é inegável, mesmo que os baixistas fritadores aí, insistam em desmerecê-lo como instrumentista, o que é uma tremenda idiotice. Por quê? Porque o Sting ele consegue criar linhas de baixo que são rítmicas e melódicas ao mesmo tempo, assim, com um extremo brilhantismo. Só que é como compositor que o Sting realmente se destaca muito acima dos demais, cara. Porque as composições dele têm uma profundidade, elas são multifacetadas e muitas vezes elas abordam temas filosóficos, existenciais e políticos, mesmo que o Sting faça isso com uma certa ingenuidade perante os tempos de carnificina ideológica e carnificina literal, né, que a gente vive hoje, cara. E essa habilidade dele em trabalhar com acordes complexos, né, e com mudanças harmônicas sofisticadas e melodias absolutamente incríveis, coloca o Sting num patamar acima dos muitos outros compositores da época dele. E tem a voz, né? A voz do Sting é uma das mais reconhecíveis da música contemporânea, porque ele possui um alcance vocal que é impressionante, indo de notas mais graves até agudos, sempre com uma tonalidade muito clara, muito distinta, né? E o controle vocal dele é absolutamente notável, especialmente, por exemplo,
naquelas faixas mais emocionais, nas quais ele dá uma entrega suave que contrasta com os temas que muitas vezes são densos, são carregados. E aí entra também o fato incontestável de que ele é realmente um dos artistas mais carismáticos da história da música. E esse magnetismo dele no palco é inegável e ele tem uma habilidade tremenda de se conectar com o público, tanto pela entrega emocional que ele faz nas canções, como também pela interação ali com os fãs das plateias. E ele ainda tem uma presença de palco que é inconfundível, que combina uma postura firme com uma energia que mantém assim o público meio vidrado, principalmente a mulherada. Inclusive a mulherada que chegava ao ponto de ir nos cinemas quando ele resolvia bancar o ator em filmes como o Duna, de 1984, e o A Noiva, de 1985. Então o Sting, ele sabe manejar e equilibrar momentos de introspecção e poder, e isso cria um espetáculo que é ao mesmo tempo pessoal e muito grandioso, que dá para você perceber nos shows. E é óbvio que eu recomendo que você e os seus filhos ouçam juntos tanto a discografia do Police como a do Sting em carreira solo, de preferência em ordem cronológica, porque o Sting ainda é um ícone cultural. Não é só no Brasil, porque ele combina excelência técnica como artista e como compositor com um carisma que é absolutamente inegável, e ele também não deixa de explorar diferentes estilos nos quais ele mostra que ele ainda é realmente uma figura multifacetada que merece a minha, a sua e a nossa atenção. Então, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do Sting, fez esse show tumultuado aí. Procura conversar com pessoas que estiveram nesse show para você ter uma ideia do relato delas. É isso aí. Mas enfim, essa é a minha opinião a respeito do Sting. E aqui nos comentários, coloca você a sua opinião a respeito dele. Quais são os discos do The Police que você mais gosta e quais são os discos da carreira solo que você mais gosta do Sting? Coloca aqui do lado, tá bom? E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês. Beleza? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima.